um assunto, continuidade de um assunto muito importante, para darmos continuidade. Ó, é só o aplicativo, é só o cabo do celular, né? Está com problema, inclusive o celular já está desconfiado com ele, que não está funcionando direito. Então, pessoal, peço desculpas aí pela demora. Eu pensei que tinha resolvido, mas acabei cometendo esse erro. Na realidade, eu tinha identificado qual foi o problema. Desinstalei pacote Office e tudo mais e reinstalei novamente. Bom, agora oficialmente, um bom dia a todos, um dia caloroso, né? Hoje parece-me, pelo menos aqui para nós, está bem quente. Lógico, uma turma bastante heterogênea de regiões, né? Com uma grande regionalidade, né? Regiões bem diferentes. Um cenário diferente também, né? Eu estou em Chapecó hoje. Bom, chega de delongas, o mais importante agora é nós prosseguirmos aí o nosso tema. Eu acabei não inserindo ainda lá no Moodle, em função desses problemas e também porque eu estava em viagem. Peço meus humildes desculpas, mas logo em breve eu vou deixar tudo disponível lá para vocês, se não tiver nenhum tipo de problema. Pois bem, então. Vou compartilhar minha tela aqui. Pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, por gentileza, sintam-se à vontade de abrir seu áudio ou não pense duas vezes em não usar o chat. Tá bem? Bom, tem uma parte que nós precisamos terminar, que é sobre tecido adiposo, né? Um tipo específico de tecido conjuntivo, que exibe uma certa especialidade, que é o tecido adiposo. Para nós aqui é muito importante, dentro da profissão propriamente dito, nós entendermos quais são os aspectos microscópicos, para que depois nós, caso vocês, porventura, forem trabalhar numa associação de raça, principalmente para bovinos, bovino de corte, a questão acabamento de carcaça, conversão alimentar, então tudo isso está baseado nessa parte de tecido adiposo. Né? Então tem alguns pontos aqui que serão de grande importância aí para a interpretação. Bom, o slide que está projetado na tela de vocês aí, é o mesmo que está lá, é o mesmo que está lá no Moodle, né, da aula passada. Logicamente, eu vou reinserindo para facilitar o acesso e adicionarei o próximo conteúdo, que é sobre tecido cartilaginoso e ósseo. Tá? Mas para nós fazer o encerramento, aqui faltam apenas 4 slides. Então, primeiramente, nós faremos aí a parte de... terminaremos com tecido adiposo, e aí depois nós faremos o ingresso aí para tecido cartilaginoso e ósseo. Pois bem, então, não sei se por acaso vocês têm alguma colocação a ser feita, algum posicionamento. Eu vou dar uma conferida com relação à nossa avaliação, mas eu acredito que nós temos uma avaliação para a semana que vem. Se não me falha a memória, é quase certo que sim, mas eu confirmo aí pelo grupo do WhatsApp. Não me vem à cabeça agora, não me vem à memória se de fato a nossa primeira avaliação ela está marcada para a semana que vem, mas me parece que sim, tá bem? A gente sempre procura seguir aquele cronograma, né, de atividades de forma bem rígida. Lógico, algumas diferenças, mas pelo menos as avaliações a gente sempre deixa alinhavado lá, baseado naquilo, até para que vocês consigam se organizar, logicamente. Bom, chega de delongas e recados paroquiais. Entramos agora em tipos específicos de tecido conjuntivo que exibe uma especialidade. E não por menos, um deles é o tecido adiposo. Está aqui uma imagem microscópica da gordura amarela, também chamado de células uniloculares. Um outro tipo específico, o Marino falou aqui, não temos grupo de WhatsApp, ou vocês não estão no grupo
Deixa eu, só vamos fechar aqui. Quem é que não está no grupo? Não temos o grupo de histologia. Ah, vocês não estão no grupo de histologia, é isso, Marino? Aqui está demorando aqui para mim aparecer o chat. Espera aí que ele já pega no tranco. Não estou no grupo. Tá, vou olhar aqui pelo meu relógio aqui que eu já vejo, tá? Ah, você não está adicionado no grupo, entendi. Uhum. Eu vou disponibilizar o link, então. O link do grupo, do WhatsApp, tá bem, Marina? E aí, quem não ainda estiver lá cadastrado, por gentileza, pode acessar, tá bem? Agora sim, agora veio o resto. Show de bola. Já passo para vocês. Lá no finalzinho eu coloco, tá bem, Marina? Bom, obrigado aí por esse feedback, que às vezes a gente, à distância, a gente acha que está tudo certo, né? Mas nem sempre é bem assim. Bom, então, dentro dos tecidos, dos tipos especializados de tecido conjuntivo, nós temos o adiposo, nós temos o hemacitopoético, ou seja, as células do sangue, tanto as hemácias quanto os leucócitos, que também é um tipo específico de tecido, é considerado tecido, muito embora essas células elas estejam diluídas no meio aquoso junto com as hemácias. Né? E outros em específico que fazem parte, né, tem o mucoso e o elástico. Pois bem, então vamos primeiro no que mais nos interessa aqui. A parte de hemacitopoético é o nosso último tema. Tem vários detalhes bem interessantes a respeito do tecido hemacitopoético, tá? Tipos de células, como identificar. Por exemplo, no caso de uma ocorrência de infecções bacterianas, qual é o tipo predominante de leucócito que eu vou observar? Se for viral, se for alergênico, então tudo isso a gente vai trabalhar lá no nosso último tema, que é tecido hematocitopoético. Tá bem? Bom, então vamos especificamente para o tecido conjuntivo adiposo. Primeiramente, como qualquer tipo de tecido conjuntivo, se ele é assim classificado, muito embora ele apresente especialidades distintas, ele apresenta aquilo que tem mais comum dentro das células do tecido conjuntivo. Então, uma grande matriz extracelular, uma grande vascularização. Quando a gente fala em matriz extracelular, fibras, reticulócitos, fibras de colágeno, fibras elásticas, como também a substância fundamental amorfa, que é a água em solvatação, glicosaminoglicanas, proteoglicanas, enfim, todas aquelas estruturas que não levam a forma, né, ou seja, que acabam, juntamente com as fibras reticulares, preenchendo os espaços da matriz extracelular, e o tecido adiposo, claro, não é diferente, muito embora ele apresente características distintas. Bom, então aí está aquela mesma imagem que eu havia projetado para vocês, uma coloração de hematoxilina e eosina. Essas células aqui, se vocês forem reparar, né, professor, cadê o núcleo dessa célula? O núcleo está disposto em um dos polos da célula. Então, aqui existem algumas células que a gente consegue até observar os núcleos, mas eles estão todas deslocados. Por que eles estão deslocados, esses núcleos? Como essas células são especializadas em estocar lipídios, triglicerídeos, que é o principal componente aí, que é a gordura, né? Triglicérides ou triglicerídeos, ou triacilglicerídeos, enfim, tem várias denominações para a mesma coisa, acaba deslocando esse núcleo em um dos polos da célula. Tem alguns que nem aparece, lógico, depende do corte lá com o micrótomo, quando vai fazer a preparação do tecido. E até eu já havia comentado para vocês que o método de preparação do tecido conjuntivo, ele se dá por meio de solventes apolares, né? Ou seja, de solventes orgânicos apolares. O que isso acaba levando? Como o principal componente é o triglicerídeo, a gordura, durante a preparação ela acaba sendo solubilizada
E junto com essa solubilização, acaba desaparecendo as organelas citoplasmáticas. A única estrutura que a gente acaba observando aqui é o núcleo, tá bem? Então, isso é bem habitual nas preparações convencionais de tecido conjuntivo adiposo, tá bem? Ele vai desaparecer o resto. Tá? Mas o que nos interessa? Saber somente de preparação de tecido conjuntivo? Não, nós temos que entender como é que acontece aí a proliferação dessas células, como é que elas armazenam gordura. Será que só existe a gordura na forma como nós a compreendemos? Vocês vão ver que não. Tá? Existe um tipo especial de gordura, que é a multilocular. Bom, aproveitando mais imagens, então, aqui ó, a imagem da direita, nós temos mais células, com um núcleo aqui bem discreto nesta aqui, né? Então, é inconfundível, no momento que você estiver analisando um fragmento microscópico, do reconhecimento da gordura, tá? Principalmente da gordura amarela, que a gente vai falar que é literalmente lá dos pneuzinhos, lá do pússeps da vida, né? O tão mal desejados pússeps, né? Aquela borda que acaba acumulando, né? Pois bem, então, principais funções, logicamente, fica muito intrínseco, né? Reserva de energia. O organismo ele foi preparado de tal forma que, para preservar, ou melhor, para garantir momentos futuros de escassez de alimento, então, não só o organismo humano, mas também os animais, eles são preparados para a estocagem disso, tá? Na forma de gordura, que é a forma mais eficiente. Por exemplo, se eu como muito carboidrato, ou se a vaca lá come muito amido, por exemplo, que é um tipo específico de carboidrato, neste caso a gente considera como solúvel, isso é parte lá, carboidrato solúvel, não fibroso, ele é facilmente digerido, o que vai acabar acontecendo? Esse carboidrato ele é quebrado em pequenas moléculas, que são os monossacarídeos. O amido é formado por amilose, amilopectina, que acaba se quebrando, né? E no final da história vai resultar em várias unidades de glicose. E claro, quando essa glicose acaba não sendo estocada, perdoe-me, acaba não sendo usada, o que o organismo pensa? No futuro vai faltar energia para mim, então vou guardar. Muitos se enganam que somente a gordura, a alta ingestão de gordura, e aqui nós podemos parafrasear o que acontece em animais, na alimentação de animais, a adição de óleos essenciais, a gente utiliza na dieta dos animais, vocês vão aprender a fazer isso, conhecer a parte de bioquímica estrutural disso também. O que acaba levando? Às vezes a gente acha que a gordura, ingerir gordura vai estocar gordura. De certo modo, até que sim. Tem essa situação de caso, sempre quando estiver sobrando glicose, final da história, ou até mesmo gordura, o organismo vai acabar estocando de alguma forma. Tá bem? A única coisa que não vai ser estocada vai ser proteína. Proteína ou é reutilizada para a formação de uma outra proteína, ou é simplesmente quebrada em aminoácidos e jogado fora. Não estoca. A única coisa que não estoca é proteína. Tá bem? Então, o próprio carboidrato, ele acaba se transformando em gordura. Tá? Então, o pessoal quer emagrecer, tão preocupado lá com a gordura, você tem que se preocupar com o carboidrato, tá? Que é o principal vilão disso. Principalmente para a ocorrência das doenças metabólicas, como diabetes mellitus. Tá bem? Bom, reserva de energia, obviamente, proteção mecânica a processos traumáticos, né? O gordinho acaba amortecendo contra o choque mecânico, isolante térmico também, e auxilia na sustentação de outros tecidos. Né? Então, como o tecido conjuntivo, propriamente dito, o tecido conjuntivo frouxo, né? Então, ele está lá no meio, né? Embaixo da porção subcutânea também. Isso é uma boa característica. Para vocês saberem um detalhe muito importante, né, já fazendo uma breve introdução aí do que esse ponto é importante para vocês, durante o processo de melhoramento animal, existem detalhes muito importantes, como, por exemplo, além, é claro,
de um rendimento de carcaça, ou seja, a capacidade com que esses animais têm de produzir músculo, ou seja, tem mais músculo do que vísceras, né, e parte óssea, que não nos interessa, mas sem osso também não tem como suportar toda essa massa muscular. O que acaba acontecendo? Acaba acontecendo o seguinte, né? Então, é muito observado também a capacidade com que esses bovinos de corte têm de depositar gordura entre as fibras de carne, entre as fibras de músculo, né? Músculo estriado esquelético, vocês vão acabar aprendendo também. Então, existem algumas raças aí que são selecionadas há muitos anos. Por exemplo, a raça Angus, né, bem popular Angus, né, que é uma Ferrari, que eu digo, né, só que é uma Ferrari que precisa de estrada boa para tu andar, né, e utilizar o potencial dessa Ferrari. Caso contrário, não vai ser toda aquela, não vai conseguir exprimir todo o potencial genético desse animal. Bom, esse animal tem o Hereford, né, então são típicas raças britânicas. O Angus, desde 1840, vem sendo selecionado. Então, o que vai acabar acontecendo? Então, todos os animais eles já são selecionados aí para aumentar a quantidade de gordura entremeada da fibra de carne, o que determina numa maciez, numa boa suculência, né? E, claro, num bom preparo, né? Automaticamente é o que o consumidor quer. Quem não quer comer, claro, as pessoas que não são que são vegetarianas ou qualquer tipo de estirpe, né? De forma alimentar, claro, né, tem as suas especialidades, né, não se interessa por isso, mas quem é tipicamente carnívoro, então, eu digo carnívoro, né, aprecia muito isso. Bom, quais são os tipos de gorduras, então? O professor falou, né, temos o tecido adiposo comum, né, que também é chamado de tecido adiposo amarelo, ou unilocular, vocês vão entender o porquê que é unilocular, e o tecido adiposo marrom, que é o multilocular. Tá? Multilocular. Tá? Mas qual que é a diferença entre esses dois aqui? Bom, vamos apresentar aqui, né? O tecido adiposo amarelo ele é literalmente para estoque de energia. Tá? É o pânceps nosso, né? De alguns, é claro. Então, o que acaba acontecendo? Né? Então, é um tecido que ele tem simplesmente essa ação de estocar energia. Representante, novamente, panícula adiposa é o que está no espaço subcutâneo. Né? Em algumas raças que ainda não tem um processo de melhoramento mais explícito, mais tão implicado assim, por exemplo, no próprio Nelore, por mais que se trabalhe muito com Nelore, mas não tem ainda, o tão chamado e famoso marmoreio, o que acaba acontecendo, né? Então, há uma grande parte da gordura, ela acaba o quê? Boa parte, a maior parte, ela acaba, o charolês também, acaba se apartando do músculo, ou seja, fica uma capa de gordura embaixo da pele, né? Da pele lá da derme, né? Ou a gente também chama de hipoderme, embaixo da derme, né? Então, é o que a gente acaba observando nesse tipo de coisa, tá? A gordura marrom, também chamado de multilocular. Da onde que vem esses multiloculares aqui? Essa aqui é a gordura marrom e essa é a gordura amarela. Aqui está falando em branco, né? Mas enfim, é gordura amarela. Se você observar esses pontinhos aqui, são os núcleos das células, como eu já havia comentado, da gordura amarela, ou unilocular. Por que é unilocular? Porque você só enxerga um pontinho, que é o núcleo. E por que na gordura marrom, ou chama-se multilocular? Porque você encontra vários pontos, também chamado gordura marrom, é porque dá esse aspecto aqui, né? Professor, o que é? Bom, esses multilóculos que a gente enxerga na gordura marrom, que eu já vou falar para vocês o que é e aonde pode ser encontrado, e qual que é a vantagem disso, e qual que é a principal especialidade delas, além do núcleo, que são muito parecidas com a gordura amarela, a gente observa essas incrustações aqui amarronzadas, né? Lógico, aqui há uma preparação desse tecido, não é uma preparação convencional,
de hematoxilina e eosina, que a gente habitualmente o faz, mas nesse caso aqui, essas incrustações que a gente enxerga são mitocôndrias, tá bem? Então é um tecido que tem uma grande quantidade de mitocôndrias. E essa grande quantidade de mitocôndrias, ela tem uma importância bem significativa. Ou seja, a gordura marrom, ela serve para a produção de calor. Somente para a produção de calor. Ela estoca um pouco, sim, mas esse estoque, logo em seguida, já é quebrado na mitocôndria para a produção de calor. Então, quando a gente pensa nisso, nós já automaticamente nos fazemos uma ligação, principalmente para espécies de animais que vivem no gelo. O urso polar, por exemplo, esse animal ele tem uma grande quantidade aí de gordura marrom, tá bem? E aí vem a pergunta, tá, mas para aí, e os outros, e as espécies domésticas que nós estamos? Nós humanos, por exemplo, também temos essa gordura? É claro que sim. Entretanto, a presença dessa gordura é só na fase muito inicial de vida, nossa e dos animais, tá bem? Jabuti. Ah, agora tu me pegou. Eu estou tentando me lembrar o jabuti. O que é o jabuti, tá, Josué? Mas se puder me explicar aí, por gentileza. Toda espécie que inverna, né? Ou, no caso de animais, inclusive nós, no momento inicial de vida, ali, recém-nascido, até um pouquinho passando do recém-nascido. Mas aí vem a pergunta, por quê, professor? Por que nós depois perdemos essa gordura marrom? Sim, de fato nós perdemos. Isso se deve à tartaruga. Ah, sim, desculpa, não fiz a ligação. Exatamente. Não sei te dizer, mas eu acredito que sim, porque também ela hiberna, né? Toda espécie que hiberna, ela reduz brutalmente a sua atividade metabólica durante a hibernação e para... Ah, mas elas são de sangue frio. Sim, são de sangue frio, mas tem uma temperatura, né? Principalmente em regiões muito frias, congelar o sangue. Então, graças a essa gordura amarela, ainda mantém uma certa temperatura a tal ponto que não leve o congelamento, a petrificação do indivíduo. Tá bem? Obrigado, Josué. Eu não fiz a ligação à tartaruga, obrigado. Sim, ela hiberna, toda espécie que hiberna vai ter. Mas aqui o principal ponto que eu estou ligando é o quê? Somos nós e as espécies de animais domésticos que nós trabalhamos, principalmente elas. Então, nesse momento, ainda tem essa gordura. Tá, mas por que existe essa gordura, professor? Para que serve? Né? Bom, produção de energia, de calor. Produção de calor. Tá, mas por que nessa fase inicial precisa dela? Porque nós não temos praticamente nada de gordura amarela. Praticamente nada de gordura amarela. E a gordura amarela, ela serve como isolante térmico. E é por isso que, nesse momento, até começar a produzir uma gordura considerável, a gordura marrom consegue assumir aí a manutenção da temperatura. Muito embora animais recém-nascidos ainda esbocem dificuldade em se termorregular, fato esse que se caracteriza por recém-nascido, o recém-nascido ainda está com os parâmetros fisiológicos, frequência cardíaca, frequência respiratória, controle da temperatura ainda desregulado, né? Então, isso é o que caracteriza um recém-nascido. Então, precisa muito dessa gordura marrom aí. Geralmente, ela está disposta ali na região das cruzes do animal, pescoço, a parte de trás aqui das costas, que são as cruzes do animal ali, a cernelha, literalmente o cerro aqui, né? A cernelha, né? Então, basicamente todo o lombo, né? A porção dorsal, tórax, abdômen e região de anca e pescoço. É ali onde ela está disposta, essa gordura. Tá bem? Então, essa é a principal função dela. E nas espécies que hibernam, né, depois, elas também têm essa gordura amarela, mas acabam não perdendo essa gordura marrom aqui. Então, aqui só para dar uma
uma demonstrada para vocês da gordura marrom, né? Ela tem uma coloração aqui, microscopia eletrônica de varredura. Aqui o meu representante, o urso, né? Aquilo que eu já adiantei para vocês, né, da formação do tecido adiposo, sofreu... a gordura, ela propriamente, ela é absorvida no próprio intestino delgado, principalmente intestino delgado, no duodeno, que é o primeiro segmento do intestino delgado. Na realidade, toda a gordura animal, seja na forma de óleo, seja na forma saturada, ela é o quê? Quebrada lá no duodeno, em pequenos fragmentos. E o que compõe esses fragmentos da gordura? Ácidos graxos acoplado a uma molécula de glicerol. É um propanotriol da vida, lá de química orgânica, hein? Propanotriol, né? Que é um glicerol, tem 3 hidroxilas, né? E essas 3 hidroxilas lá, que é um álcool, né? Ela se liga a um ácido graxo, que o ácido graxo, ele tem um radical ácido carboxilo acoplado a uma cadeia longa de carbonos e hidrogênios. Isso é um ácido graxo. Então, glicerol, então, cada molécula de glicerol, bem no local das hidroxilas ali, especificamente na região onde que está ligado o hidrogênio, aí o hidrogênio sai o hidrogênio da hidroxila lá também, sai o hidrogênio também lá da hidroxila, mais o oxigênio, lá do radical do ácido graxo, do ácido carboxílico, né, desse grupamento funcional, vai formar água, então seria a molécula de glicerol acoplada a 3 ácidos graxos. Isso é um triacilglicerol ou triglicerídeo, que é a forma como está boa parte das gorduras. Se é óleo, tem ligação insaturada, se é gordura saturada, somente a ligação entre carbonos, uma ligação simples, apenas isso. Ok, então essa gordura lá no intestino ela é quebrada igual, óleo ele é quebrado também, então o glicerol se separa, os ácidos graxos saem do glicerol, portanto, e aí, é claro, ele tem suco pancreático, tem enzimas que causam a lipólise, né, a quebra dessa gordura, e esses ácidos graxos se transformam em micelas e acabam sendo absorvidos pelo intestino. Logicamente, não preciso vocês ficar muito atento a isso, né? Tem as disciplinas de bioquímica, vai ser trabalhado bastante, só para vocês entenderem como que acontece aí, ter uma noção da absorção da gordura. E depois lá, ou é utilizado para energia, ou é utilizado para estoque de gordura, né? De novas moléculas de triacilglicerol. Então, quando está em hiperglicemia, ou seja, está sobrando, e principalmente a produção de energia ela está sobrando, vai estocar gordura. Então, é basicamente o que está descrito nessa parte aqui, numa situação de hiperglicemia. Tá? Tem 2 situações. Pode ser uma ação do próprio cortisol com o glucagon, tá? Com o próprio glucagon, né? Ou seja, está faltando glicose, então, no momento que foi coletado o sangue em específico, liberou-se aí essas moléculas de glicose e depois com a liberação de insulina. Né? Então, é o que pode acabar acontecendo aí. Catabolismo, a quebra dos lipídios, noradrenalina, seja bem agitado, né? Então, isso aqui também está relacionado com cortisol, que é o hormônio do estresse. Existem alguns detalhes muito importantes aqui, principalmente desse hormônio chamado de leptina. Tá? A leptina, ele é um hormônio produzido pelos adipócitos. Aí, especificamente, estou falando de gordura amarela, unilocular, gordura amarela. Quando tem uma elevação das concentrações de gordura nas células, nos adipócitos, elas começam a produzir a leptina. A leptina também é chamada de hormônio da saciedade, ou seja, eu estou satisfeito, comi bastante, estou satisfeito. Muito embora essa questão de satisfação, principalmente em ruminantes, ela se dá pela repressão do rumen, ou seja, o quanto que o rumen está distendido, isso é a saciedade do ruminante. Para as espécies monogástricas, assim como nós,
o nosso sinal de saciedade se dá por meio da leptina. Entretanto, eu acredito que já vai remeter uma certa dúvida para vocês. Tá, mas peraí, professor, por que existem pessoas gordas, né? Sendo que elas não produzem leptina? No meu modo de pensar, elas têm muita leptina. Então, aí já tem fatores psicológicos associados a isso, né? E aí a leptina acaba sendo ineficiente aí nesse processo de saciedade. Tá bem? Então, você já tem um fator psicológico aí inserido. A leptina é bem interessante, né, porque ela está também relacionada à parte reprodutiva dos animais, principalmente maturação de óvulo, né, o óvulo para ele estar preparado a ser fecundado, então precisa de concentrações adequadas de leptina. O que está querendo dizer, professor? Eu estou querendo dizer o seguinte, de uma forma bem simples. Vaca gorda, égua gorda, ovelha gorda, cachorra gorda tem dificuldade de emprenhar. Por quê? Porque produz muita leptina também. Então, o excesso de leptina ele acaba sendo nocivo. O excesso. A falta também é nocivo. Então, é o meio termo que deve ter deste hormônio aí. Pessoal, então, o que eu tinha para essa parte seria isso, tá bem? Seria isso. Qualquer dúvida, qualquer colocação, estou à disposição de vocês. Não sei se por acaso vocês têm mais alguma coisa para complementar aí com a gordura. Ficou claro lá, gordura amarela, gordura marrom, as diferenças? E aí, o que vocês me dizem? Estão me escutando? Às vezes o meu negócio aqui não está funcionando muito bem. Ah, beleza, então. Show de bola. Vou ver pelo meu celular aqui, fica mais fácil. Ah, show de bola. Maravilha, maravilha. Show de bola, então, pessoal. Então, essa parte está vencida, tá bem? Prosseguiremos para o próximo passo. Eu vou disponibilizar para vocês esse link. Já vou colocar lá no grupo também, em forma de PDF. Enquanto isso, a gente vai conversando, alguma novidade, né? E a gente dá uma resetada aqui nessa parte de gordura para nós entrarmos no próximo assunto, que são cartilagem e osso. Show de bola. Vamos ver aqui, o meu negocinho tá... Ele tá dorminhoco, gente. Aqui, conjuntivo, cartilaginoso. Eu já vou fazer uma preparação, já vou mandar lá para vocês no grupo. Também essa última parte eu já tinha enviado por meio do uso do PDF, né, para vocês aí no grupo. Tá bem? Ó, só para mostrar para vocês que ele está lento, ele não é tão lento assim. Alguma coisa deve estar acontecendo aqui que eu não sei. Bom, eu já vou aproveitar, vamos conversando. E aí, o que é que vocês me dizem de novidades? Alguma coisa, algo diferente? Ou é só expectativa para o retorno das aulas presenciais? Deixa eu copiar o link aqui também. Ele tá lento pra caramba. Ai, ai, ai. Eu vou colocar aqui na forma de não edição, porque senão me edito lá, acabo perdendo algumas páginas, aí lascou, né? O problema é que mexe até no meu arquivo aqui. Acaba mexendo até no meu arquivo aqui, e aí eu fico a pé. Vamos botar o WhatsApp, tá bem lento. Vou entrar aqui no WhatsApp. Fazer uma coisa de cada vez. Geralmente eu faço 2, 3 coisas ao mesmo tempo, mas hoje ele não acordou muito bem. Hoje já desde ontem, na realidade, né? Então, nada de novidade. Ai, 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 isso aqui vai demorar. Tá numa lerdeza, mas vai. Nada de novidade, pessoal. Ou então, alguma dúvida do conteúdo anterior? Nada, o Josué tá
Até chega a ser uma hipocrisia, né? Eu imagino que vocês estejam pensando, como é que eu posso ter novidades se eu nem consigo sair de casa direito? É, verdade. Verdade, né? Ai, ai, ai. Vamos ver se ele vai pegar no tranco aqui. Eu acho que não. Vou ter que dar um jeito nele. É, né? É isso aí mesmo, Ana Clara. É, eu acho que não vai pegar no tranco. Ih, agora lascou, gente. Eu acho que lascou. Vamos ver o que é que eu consigo organizar aqui. Tá travando pra caramba. Ai, 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 Jesus. Tinha que ter começado a... Ah, travou mesmo. Não sei se já estão me escutando aí. Deixa eu pegar meu celular ali aqui. Espera aí, deixa eu entrar aqui no... pelo meu celular. Agora travou de novo. E aí, pessoal, troquei o aparelho aqui. Ai, 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 ai. Mas enfim, vamos lá. Vamos por aqui mesmo. Bom, eu vou fazer aqui a projeção. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estão conseguindo me escutar? Estão conseguindo me escutar aí? Deixa eu ver uma coisa aqui. E aí, estão conseguindo me escutar aí, pessoal? Hoje está a treva. Vou levar esse computador aí para arrumar. Tá pequeno.
Bom, pessoal, deixa eu ver uma coisa aqui só para... Deixa eu carregar aqui a minha apresentação em PowerPoint, né, tecido cartilaginoso. Aí vocês vão me passando feedback se estão conseguindo ver. Aí vocês me passam. Estão conseguindo ver, pessoal? Eu acho que melhor vocês usarem o áudio aqui para mim, porque fica difícil agora. Eu acabo perdendo todo o chat. Sim, não, talvez. Pode ser lá pelo WhatsApp mesmo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pelo WhatsApp só para vocês. Ah, show de bola. É que eu acabo perdendo todo o chat aqui. Agora estou com o celular, né? Tive que, sei lá, vou ter que levar esse aparelho lá para arrumar. Ah, maravilha, então. Tá, maravilha, então. Show de bola. Bom, pessoal, então, dando continuidade à apresentação, tá? Peço desculpas aí, tá? Em virtude desse problema aí do aparelho. Agora, começando um assunto diferente, então, mas ainda dentro dos tecidos conjuntivos, o tecido cartilaginoso. E aqui tem várias informações bem interessantes a serem passadas aí para vocês. Tá? Bom, quais são as funções do tecido cartilaginoso? Para que ele serve? Bom, automaticamente já acaba nos remetendo, uma das principais funções é o quê? Sustentar os tecidos moles. Então, por exemplo, o próprio músculo, ou regiões aqui, por exemplo, do pavilhão auricular, a parte da cartilagem das fossas nasais, da traqueia. Então, é um tecido aí com uma densidade entre o mole e o osso, né? Entre o duro e o osso, o mole e o próprio osso, que é duro, né? Então, ele é um meio termo, é uma estrutura moldável, que possibilita ter uma certa maleabilidade. Então, ela fica nesse meio termo aí, a cartilagem. Tá? Reduzir impacto de articulações, então aí que eu digo, já começa a nos mostrar qual é a importância de nós conhecermos. Todas as epífises dos ossos longos, dentro das articulações, elas são forradas por tecido cartilaginoso. Existe um nome específico de tecido cartilaginoso que é um tipo de cartilagem, chama cartilagem fibrosa. Eu já vou mostrar para vocês as diferenças, por que a fibrose ela tem maior resistência, tem a cartilagem hialina, tem a cartilagem elástica, tá bem? Então, nessas regiões, a gente imagina que esteja praticamente atrito osso a osso, mas na realidade não é. Além, é claro, da própria cartilagem forrando a epífise desses ossos longos, dentro da articulação, tem também o líquido sinovial. Tá? Tem o líquido sinovial ali, produzido por elas e por todo o aparato da cartilagem, da cápsula articular. Então, essa secreção, que é um ultrafiltrado do plasma sanguíneo, ela também reduz aí os impactos. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais lá para frente, até colocar sobre processos degenerativos e tudo mais em animais. Bom, então, de forma, toda a parte do pavilhão auricular, como eu já falei, narinas, árvore pulmonar, no caso, traqueia e brônquios, então, é formada aí por esse tecido cartilaginoso. No caso das vias aéreas respiratórias, é para deixar aberto, né? Para que não se colapse, por exemplo, a traqueia. Se bem que existem raças aí de cães, por exemplo, o Spitz alemão é campeãozinho para dar colapso de traqueia, ou seja, ele tem uma cartilagem ali, né, muito fraca. E, por vezes, colapsa a traqueia, não precisa nem dizer o que vai acontecer, né? Então, vai dar uma insuficiência respiratória desse animal aí. É um dos grandes problemas, tá? Colapso de traqueia. O Yorkshire também tem alguma coisa. Mas é o Spitz. Crescimento dos ossos longos, a gente já vai falar a respeito disso. Às vezes nós temos a impressão, mas aí, professor, como é que cresce o osso?
Porque o osso nos remete o quê? Como sendo uma estrutura inerte, uma estrutura morta, e na realidade não é. Eu vou passar para vocês, que é o próximo conteúdo, que é osso, que ele é muito mais ativo do que se imagina. Tá bem? Então, o tecido ósseo, ele, propriamente dito, ele não cresce. Quem cresce é a cartilagem epifisiária, tá? Ou também chamado metafisiária, essa cartilagem. Tá? É uma cartilagem hialina que ela fica entre a diáfase e a epífise. E, na realidade, quem cresce em comprimento, em altura, um animal, se dá por ali. Até existe um termo vulgar em cavalo que o pessoal acaba falando, esse cavalo já cerrou as epífises. Né? O que é o cerrar as epífises? Nada mais, nada menos do que a mineralização completa dessa cartilagem. A gente já vai falar como que se dá o crescimento ósseo e tudo mais, aí, e mais ou menos uma idade de crescimento e tudo mais. Pois bem, então, vamos lá, dando continuidade. Aonde que ela poderá ser encontrada? Já falei vários exemplos, né? Narinas, cavidade nasal, auricular, né? Pavilhão auricular, traqueia, brônquios. São os lugares onde que nós habitualmente, forrando as epífises dentro da articulação dos ossos, as epífises dos ossos longos dentro das articulações, então são várias regiões. E aqui tem um exemplo na imagem aí projetada à esquerda, o disco intervertebral, né, que minimiza aí o impacto. Então, ele tem também essa função, impacto aí dos ossos, né? É o principal propósito dele. A laringe também, ela é formada por 7 cartilagens, que no caso dos mamíferos é o órgão de fonação, também é o órgão de fonação. Então, essas cartilagens elas são unidas por vários músculos. No interior da laringe, que é a glote, tem as cordas vocais e aí, é claro, emite os sons. Exceto nas aves. Nas aves, o órgão de fonação fica lá na bifurcação da traqueia e tem um nome específico, de siringe. Tá? Então, também é cartilagem. Não que as cordas vocais sejam cartilagens, as cordas vocais é músculo, né? Mas toda a parte ali de movimentação do músculo, entrada de ar para a exibição de um som, se dá através aí dessas cartilagens unidas por vários músculos. Aqui o exemplo, então, da foto à direita, né, do crescimento dos ossos longos. Se vocês observarem lá a placa de crescimento metafisiária, bem em cima, só uma linhazinha lá na epífise desse osso longo. Provavelmente seja uma representação de fêmur. Não, tíbia. Da tíbia, né? Uma representação da tíbia aí. Então, tem uma linha de crescimento, né? Então, isso a gente tem que entender como que acontece essa proliferação, tá? Mas primeiro, lógico, nós temos que conhecer primeiro o que caracteriza uma cartilagem. 2, quais são os tipos de cartilagem e aonde poderão ser encontradas. 3, aí sim nós partiremos para o crescimento desses ossos. E é um dilema muito grande, principalmente para cavalo, que tem um padrão, que é a altura de cernelha, já expliquei para vocês o que é, e essa altura de cernelha, que é a altura do cavalo, por exemplo, né, ela é bastante batida em cima. Bom, aonde que ela pode ser encontrada, né? Então a gente já falou, né? Aqui a gente já comentou isso aí, cartilagem articular, né? Ali no espelho nasal, ali do focinho, no caso dos ruminantes. Nos equinos, ali nessa entrada das fossas nasais, tem as chamadas cartilagens alares, é como se fosse 2 Cs. O equino, ele tem, por exemplo, o bovino, o suíno também é cartilagem, entretanto, elas não são distendíveis, ou seja, elas não ampliam a entrada de ar. Fato que isso você somente vai observar no caso dos ovinos e equinos, dentro das nossas espécies domésticas. Então, ela amplia, né? São essas cartilagens alares, é como se fosse 2 Cs. Tá bem? Opa, voltou aqui, perdoe. Tá aí, beleza. Então, cartilagem elástica da orelha, tá? Ela é bem típica aí da orelha. Então, aqui os diferentes focinhos, né? Alguns retráteis, no caso da cartilagem
da cartilagem nasal do equino. Então, imaginem dois Cs com a parte interna do C voltada para a entrada das fossas nasais. Elas estão como se fossem dois Cs, tá? Nos outros animais, elas não são móveis, só no equino. Então, ela dilata bastante aí, numa situação, caso precise de uma maior entrada de oxigênio. Outro detalhe também, aqui tem a chamada cartilagem ungueal, tá? Essa é uma representação óssea, e a parte em azul verde, né? Aí eu vou perguntar para as meninas que cor é aquilo, mas enfim, dá para distinguir uma parte da outra, é a cartilagem ungueal. Tá? Então, às vezes a gente acha que é só o osso, só o estojo córneo que tem no casco do cavalo, mas tem a cartilagem ungueal também. Então, essa cartilagem ungueal aí, ela fica disposta nessa região aí. E aí vem um fato bem interessante, essa imagem até de um artigo científico, né? Para vocês terem uma noção, antes mesmo do osso se tornar osso, ou seja, de ele sofrer o processo de mineralização, o feto, o molde, né, onde que esse osso vai ser formado, é por tecido cartilaginoso. Por exemplo, quando que isso acontece? Na fase embrionária. Quanto que é uma fase embrionária de um bovino e de um equino, professor? Ela se dá até os 45 dias. O que é um embrião? O que é um feto? Né? O embrião, aliás, o feto tem todos os órgãos formados e o embrião não. Tá? Então, essa é a diferença do embrião para o feto. E a partir de 45 dias de gestação, no caso de um bovino, o bovino tem uma gestação aí de 9 meses e 15 dias, 9 meses e 20 dias, então, nos 45 primeiros dias ainda é considerado embrião, depois feto. Paralelamente a isso, né, já que a fase embrionária os órgãos ainda estão em formação, o esqueleto também não é diferente. Então, aqui tem a explicação, né, a formação da foto, ali o fetinho, né, superior esquerda. Todo o que está representado como uma estrutura mais firme é cartilagem. A foto direita, superior direita, é o ponto onde que está começando, ali está circulado, é um tipo de cartilagem fibrosa. Depois eu vou explicar as diferenças entre elas. É um tipo de cartilagem fibrosa, né? Que ela está o quê? Ela está se multiplicando. Tá? A cartilagem, ela é formada pelos condrócitos. Condro vem de cartilagem, cito, célula. Condrócitos. Nós comentamos antes dos fibrócitos, lá no tecido conjuntivo modelado, denso modelado, né? Tem o quê? Os fibrócitos e tem os fibroblastos. Aqui também não é diferente. Tem os condrócitos e também tem os condroblastos. É a mesma coisa, certo? É a mesma coisa aí. Na parte que está circulada ali na figura B, é um tipo de cartilagem fibrosa que está o quê? Ela está se multiplicando e atrás disso vem acontecendo o quê? A mineralização óssea, ou seja, a deposição de cálcio, a deposição de magnésio, a deposição de fósforo. Naturalmente, esses condroblastos ali, eles vão se transformar em condrócitos e, por fim, osteócitos, tá? Essa é a forma, essa é a sequência que vai acabar sendo gerada aí. Então, a parte ali da C é basicamente um aumento da B ali, né? Nas porções mais esbranquiçadas ali já é substância mineral, tá? Já está virando osso mesmo, né? A parte D ali é só uma coloração especial em preto ali para mostrar essa parte aqui já da deposição de cálcio, né? Hidroxapatita é a principal forma com que esse cálcio é depositado sobre o osso. Magnésio, 99% da reserva de magnésio vai estar nos ossos.
fósforo também, boa parte do fósforo também está nos ossos. Outros lugares, né, aqui no caso da árvore brônquica, né, só para mostrar, brônquios, traqueia, brônquios, são as regiões que você vai observar. A laringe também, tinha me esquecido, o septo nasal também, as cartilagens alares do cavalo, as que formam as fossas nasais também das outras espécies. Então, agora sim, entramos nos tipos de cartilagem. Depois a gente vai trabalhar mais, de forma mais explícita, como que elas estão aí classificadas. Bom, então, nós temos a cartilagem hialina, a cartilagem fibrosa e a cartilagem elástica. Então, são os 3 tipos de cartilagem. Primeiro detalhe, independente do tipo de cartilagem, eu quero que vocês observem o quê? O quão, lá na cartilagem hialina, dá essa dimensão melhor para essa análise, que eu quero que vocês tomem atenção. Ali circulado, né, tem 2 células circuladas. Tá? Tudo que está circulado ali são células. Tá? São as células, são os condrócitos nesse caso. Condrócitos. Tá? O que tem esses condrócitos? Eu quero que primeiro vocês reparem o seguinte: o quão as células são afastadas uma das outras. Esse é o primeiro detalhe. Logo, isso caracteriza que existe uma grande matriz extracelular, o que configura ser um tecido conjuntivo. Esse é o primeiro detalhe que vocês observam, tanto uma quanto outra. Observe na cartilagem elástica, observe na cartilagem fibrosa. Muito embora a fibrosa ela esteja disposta em fila indiana, né, numa linha, mas entre uma fila e outra tem um grande espaço, uma grande matriz extracelular. Pessoal, aí vem uma grande especificidade da cartilagem. Tá? Tome bastante atenção nisso. A cartilagem, ela não é vascular, ou seja, ela é avascular, não tem vasos sanguíneos, então isso já é o que diferencia dos outros tipos de tecidos, de outros tipos de tecidos que compõem o conjuntivo, tá? Não tem vasos sanguíneos, ela é avascular e também ela é inervada, não tem nervos. Então, aí está uma diferença brutal da cartilagem em relação aos outros tipos de tecido conjuntivo. Tá? Avascular e inervada. Não tem. Tá? Voltando lá na cartilagem hialina, depois a gente vai mostrar ali as diferenças, né? Já dá para ter uma certa noção, mas só explicitar melhor. Aqueles círculos ali também são chamados de grupos isógenos. Isso é um nome muito utilizado, que nada mais, nada menos do que 2 cartilagens, uma paralela à outra. Isso nada mais, nada menos do que um sinal de multiplicação celular. Elas ainda estão muito próximas. Notem também que existem outras células que estão isoladas de forma única, né? Então, são chamados de grupamentos isógenos, tá? Derivados aí da multiplicação da cartilagem. Tá bem? Então, fazendo isso, fazendo esse paralelo, temos a cartilagem hialina. Tá? Tem a cartilagem hialina. Ela é rica, uma vasta matriz extracelular, é rica em colágeno tipo 2 e tem muita glicosaminoglicana, tá? na sua matriz cartilaginosa. A gente diz que é matriz extracelular, a gente diz matriz de cartilagem, é bem comum o pessoal nos artigos científicos falarem disso. A de baixo a elástica, só tem no pavilhão auricular a elástica, não tem em outra região, tá? Ela é elástica, porque se lá tem mais colágeno na cartilagem hialina, aqui tem mais fibras elásticas, né? Então, lembrem lá da matriz extracelular do tecido conjuntivo, nós temos a substância fundamental amorfa, tá? Que é água em solvatação, glicosaminoglicanas, enfim, proteoglicanas e tudo mais, e tem o quê? As fibras reticulares, elásticas e de colágeno. Então, a hialina tem muito colágeno.
A elástica, ela tem uma predominância de fibras elásticas. E a fibrosa, ela tem uma predominância, até a fibrosa, depois eu vou comentar para vocês, a fibrosa tem aí uma predominância principalmente de proteoglicanos, junto com o colágeno. Ela tem colágeno, mas tem esses proteoglicanos. É o que confere na matriz extracelular aí uma grande robustez e acaba conferindo uma maior resistência. Então, entre as três, a que tem maior resistência é a fibrosa. Se ela tem maior resistência, significa dizer que ela está no local onde que realmente necessita de um tecido firme, né, de um tecido forte. Por exemplo, forrando as cartilagens internamente, forrando as articulações internamente, tá? Então, é fibrosa. Os discos intervertebrais é fibrosa também, né? Só fazendo um pequeno adendo ali nas fibrosas, lá na articulação femorotíbio-patelar, a do joelho, essa articulação do joelho, então, tem os meniscos, né? Tem o menisco, cartilagem fibrosa, que é a mesma constituição lá da cartilagem intervertebral lá, que alguns acabam se queixando, hérnia de disco, né? É uma cartilagem fibrosa. Então, ela tem uma grande resistência em comparação à elástica e cartilagem hialina. A cartilagem hialina a gente vê nas narinas, né, nas cavidades nasais, nas cartilagens alares lá dos equinos. A gente observa também na constituição da traqueia, da laringe, dos brônquios, é onde que nós podemos encontrar essa cartilagem aí. Ela tem uma mediana resistência. E a elástica, que tem menor resistência, ela é elástica, ela é volta, né? É o palvilhão auricular, ou também chamado de orelha externa dos animais. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, mas por acaso a cartilagem pode quebrar? Claro que sim. Há fraturas de cartilagem, sim. Né? Às vezes o pessoal vai fazer uma contenção muito bruta no cavalo, por exemplo, torce a orelha, cartilagem elástica, quebra a cartilagem, fica o cavalo troncho, né? O cachorro também, né? Às vezes se brigam, né? Eu tenho um cachorro lá em casa lá que ele se brigou com outro, por causa de uma cadela no cio, quebrou a cartilagem. Tá? Então, ele tem uma orelha troncha, a gente diz que é a orelha troncha também. Então, tem a possibilidade de fraturas dessa cartilagem, principalmente a elástica, tá? Tem fraturas, no caso também da cartilagem fibrosa, que leva aí à herniação, ou hérnia de disco, como o pessoal fala, né? Que é a herniação, que é o rompimento das estruturas ali paralelas. Pessoal, por acaso vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma colocação? Deixa eu ver se eu consigo chegar no chat aqui com vocês, que às vezes vocês estão me conversando lá pelo chat. Como eu estou transmitindo, eu acabo perdendo o chat aqui para apresentar, beleza. Então, estou aí para tirar dúvidas. Alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram fazer? Estão todos quietos. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver onde que eu consigo aqui, meu Deus. Aonde que eu consigo ver essa gurizada conversando? Ela fechou meu áudio aqui, Mas pode abrir o áudio, por gentileza, tá? Deixe-me ver, configurações de layout. Não. Esse meu aqui não tem. Tá, pessoal? Então tem essas diferenças aí. Composição, então, já comentei para vocês algumas coisas a respeito, tá? Deixa eu mandar uma mensagem lá. Tá, show de bola, tá? Vou mandar por aqui. Então, estão com alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês me dão um grito aí, pessoal. Certo? Qualquer coisa, vocês me prendem o grito aí. Bom,
Então, vamos lá, então, nessa composição. Show de bola, José. Obrigado aí. Eu tenho a perda do chat ali do Teams. Tem muita coisa boba aqui, muita bobagem, e o essencial não tem. Tá bem? Então, pode me mandar lá por mensagem, pode ser pelo WhatsApp lá que eu recebo. Bom, então, como eu falei para vocês, a matriz extracelular é a que configura sendo o tecido conjuntivo. Substância fundamental amorfa é similar. Então, as fibras de colágeno e elástica, então, é o que muda e a proporção delas. E, claro, né, ela acaba tornando-se avascular. Como tem muita fibra de colágeno ou muita fibra elástica, então acaba tomando boa parte dos vasos sanguíneos. Então, não tem vaso sanguíneo, é avascular, que nem o epitélio. Tá? Um detalhe muito importante também que eu gostaria aqui de colocar por exemplo, a cartilagem do nariz, aqui das fossas nasais, que é uma cartilagem hialina. Ela, na sua matriz extracelular, especificamente sobre as fibras, ela também tem um pouco de fibras elásticas. Afinal, quando a gente aperta e volta, isso é típico de elástico, de fibras elásticas, né? A questão principal é que a proporção de fibras colágenas é muito maior que fibras elásticas. E na orelha é o contrário da hialina. Então, é isso, essa comparação que eu gostaria aí que vocês tomassem como base. Aqui só fazendo algumas diferenças a respeito dos tipos de cartilagem, né? Os colágenos. O colágeno tipo 2 é o principal componente, é o tipo de colágeno, ele é do tipo 2. Condronectina, proteoglicanos. O proteoglicano ele confere uma certa resistência. Ácido hialurônico e as glicoproteínas. O que eu quero parafrasear aqui? Enfatizar para vocês. Eu quero enfatizar o colágeno tipo 2, a condronectina e o ácido hialurônico, principalmente esses aí. Por quê? Existe, pessoal, na linha de medicamentos, aí, de suplementos, aqui é mais com finalidade terapêutica, a produção de medicamentos para o tratamento de lesões articulares. Aí nós temos, agora me esqueci o nome de uma marca comercial, que é muito utilizada em cavalo. Por exemplo, cavalo lesionou a articulação. Ele saltou lá um obstáculo, aterrissou no solo, lesionou a cartilagem fibrosa lá dentro. Vai gerar o quê? Um processo inflamatório, vai aumentar a produção de líquido sinovial, vai distender a cápsula articular e o animal vai sentir dor. Imagina, uma pressão lá que não sai, né? Só vai aumentando o líquido lá dentro. Vai gerar dor. Logicamente, o processo inflamatório ele é requerido para a reparação de qualquer tipo de tecido. A questão principal é que se você não conter essa atividade inflamatória, ou seja, se você deixar ela ficar muito intensa, o animal, aliás, essa articulação, essa cartilagem vai entrar em processo degenerativo. E o sinal de processo degenerativo dentro de uma cartilagem articular é o quê? Deposição de osso. Vai mineralizar ali. Esse que é o grande problema. Vai acabar mineralizando o osso. Ela vai mineralizando a cartilagem, ou seja, vai se transformar num osso. Pequenas pontas. Provavelmente vocês devem conhecer algum conhecido aí que tem problema no joelho. Eu não posso caminhar demais, porque senão no outro dia está inchado meu joelho, não consigo nem dobrar. Da mesma forma acontece nos animais, isso já é um processo degenerativo crônico, né? Na realidade, crônico, ou seja, é degenerativo porque, né, ou seja, é um processo crônico. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? A questão principal é o seguinte, é que, primeiro, você trabalha com anti-inflamatório, né, para minimizar essa atividade inflamatória, e depois você utiliza esses suplementos para acelerar a regeneração da matriz extracelular. A gente diz da matriz, né? O pessoal fala matriz, mas é da matriz extracelular. Ou seja, vai utilizar colágeno, condronectina vai ter, glicosaminoglicanos também, às vezes tem esses componentes, ácido hialurônico. Então, tudo isso aqui é um mix que vai o quê? Vai acelerar esse processo, evitando com que, se demorar muito tempo, vai se transformar numa ponta óssea. E qual que é o problema da ponta do osso dentro da articulação?
encosta na cartilagem, processo inflamatório, aumenta o volume articular, dor, é a mesma coisa. A cartilagem fibrosa, então, é a principal delas ali, né? Cartilagem elástica, beleza, fibras elásticas e tudo mais. Tá. Isso eu já falei para vocês. Pessoal, alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram aqui retratar? Sim, não, talvez. Vocês gritem, aí. Eu tô sem o chat, hein? Lembre-se, eu tô sem o chat, não consigo responder aqui a vocês. Mas eu tenho chat, agora descobri. Agora descobri. Vamos ver aqui. Agora pode mandar pelo chat. Tá. Tá bem. Tá. Tá. Ou isso aqui é de muito tempo. Eu vi lá em cima agora, né, professor? Tá aprendendo aqui. Esse do celular é diferente. Bom, pessoal, então, primeiro, né? Professor, o professor comentou que não tem vasos sanguíneos. Então, como que acontece a nutrição? 2, como que acontece o processo de regeneração de uma cartilagem? Logicamente, existem outras estruturas que estão paralelas à cartilagem. A primeira delas é como se fosse uma capa, uma bainha, que envolve externamente a cartilagem, que é o pericôndrio, côndrio de cartilagem, peri de perímetro. Pericôndrio, tá? Então, na imagem à esquerda, bem na porção bem superior dessa imagem à esquerda, o que a gente pode observar aqui? Bem na porção superior é o pericôndrio. Nesse caso, ela está revestindo a cartilagem hialina. A cartilagem hialina tem esses grupos isógenos ali, que é aquelas duas células agrupadas. É bem típico dela. Ela é bem típico dela. Uma outra coisa também que eu quero falar aqui para vocês são as chamadas células que dão origem aos condrócitos, que tem aqueles grupamentos isógenos ali. Então, temos as células mesenquimais. O que é essa célula mesenquimal, professor? Bom, isso é muito importante. Células mesenquimais são células do tecido conjuntivo que são implicadas na regeneração deste. Tá? Então, existem células mesenquimais específicas para regeneração óssea, os osteoblastos, para a regeneração de cartilagem, os condroblastos, também. Lá no caso da reparação do tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado, lá que forma a cicatriz, fibroblasto. Então, todas essas células aí são células mesenquimais, elas são implicadas na regeneração desses tecidos. Quando tem o blasto, significa dizer que é uma célula jovem com alta atividade metabólica. Logo, para a regeneração da cartilagem, às vezes a gente imagina o seguinte: tá lá a célula, linda e formosa, beleza, e a única forma para ela deixar de existir lá vai ser o quê? Vai ser através de uma lesão. Na realidade, não é. Elas têm um tempo de vida, lógico, de viabilidade, e logo em seguida elas precisam ser substituídas. E aí entram em ação essas células mesenquimais. Nesse caso, então, os condroblastos, específico do tecido cartilaginoso, elas vão se proliferar do sentido do pericôndrio, são as células mais jovens, em direção à parte mais interna, no caso dessa foto aí, ali já está se transformando, já está transformando em condrócitos, tá bem? Então, a parte bem junta lá com o pericôndrio é condroblasto. Depois, fica ali uma célula bem maior, com grupos isógenos bem grandes, isso ali já é condrócitos, né? Então, vai fazer isso aí. Tá bem? Um detalhe específico, então eu falei do pericôndrio, e aqui eu vou falar da cartilagem fibrosa, né? Na realidade, a cartilagem fibrosa não possui o pericôndrio, tá? É uma exceção aí. E toda essa nutrição, principalmente lá do disco, menisco, daquelas cartilagens que forram as articulações internamente com os ossos,
ela se dá por meio do líquido sinovial, tá? Que é um líquido produzido pela cápsula articular, que liberam aí, então, e faz a nutrição dessas células. Aqui é só mais uma informação. Durante o processo de regeneração de uma cartilagem hialina, tá? A sequência de passos A, B, C e D. A, no momento ali da reparação, é o processo que acontece aí, a presença dos condroblastos. Então, os condroblastos são aquelas células bem que estão se formando ali, elas estão pequenininhas, parecem estreladas, né? Nessa fase inicial, que é a célula mesenquimal. Então, que vai se transformar no condroblasto, perdoe-me, né? Só reparando aqui, eu acabei confundindo vocês, mas a primeira imagem lá é a célula mesenquimal, né? Então, a célula mesenquimal é uma célula especial do tecido conjuntivo. O que ela vai se transformar? Se ela tiver na cartilagem, ela vai se transformar em cartilagem. Se ela tiver no osso, ela vai se transformar no osso, tá? Mas antes disso acontecer, tem o quê? Tem o condroblasto. Então, essas células mesenquimais ficam lá passeando, né? Opa, uma cartilagem aqui precisa ser reparada. Ela se liga lá e se transforma num condroblasto. E aí o condroblasto, ele faz o quê? Ele vai fazer aí a organização, né? Vai construir a matriz extracelular. Então, pode ver que na foto B ali já são condroblastos. Esses condroblastos, depois na C, elas vão ficar mais afastadas. Ou seja, do B para o C aconteceu o quê? A produção da matriz extracelular. Colágeno tipo 2, ácido hialurônico, hialina, toda aquela coisa que compõe a matriz extracelular. Tá? E aí, até por fim, no D, leva à formação dos grupamentos isógenos, tá bem? Então, deixando isso bem claro. Então, primeiro as células mesenquimais vão lá, depois elas vão depositar, vão se transformar em condroblastos. Se fosse lá no osso, seria osteoblasto, tá? Mas aqui é cartilagem, condroblasto. Esse condroblasto vai produzir matriz extracelular, por isso que leva ao afastamento entre as células, e na D, formação desses grupamentos isógenos aí, que é esses agrupamentos celulares aí isolados. Mais imagens, então a gente já viu essa imagem aqui, certo? Já vimos isso aqui. Aqui nós temos a cartilagem hialina. A figura da traqueia, se vocês perceberem, às vezes a gente tem a impressão que a traqueia, né, que esse ducto da via aérea respiratória superior, ela é um anel completo. Se vocês perceberem, na parte bem de baixo aí dessa imagem, tem uma coloração rosa. Aquilo ali é um músculo traqueal. Então, engana-se se você se ligar que ela é um círculo completo, né? Uma cartilagem completa, um anel cartilaginoso. Até o termo anel cartilaginoso eu procuro não usar, porque nos remete que todo o círculo é formado por cartilagem. Na realidade, não é. Então, tem a extremidade, que ali está em rosa, é o músculo traqueal. Então, se ele contrai, se o músculo se contrai, ou seja, se ele encurta, fecha a traqueia. Se ele relaxa, abre a traqueia. E essa porção está na parte superior, tá? Na parte inferior está o contrário nessa imagem aí. Na imagem da direita embaixo, vocês estão vendo o quê? Vocês estão vendo o brônquio. Não está aparecendo? Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu estava falando. Vou carregar de novo, tá, pessoal? Vamos ver. Agora, vocês estão vendo a imagem aí? Estão conseguindo ver a imagem? Deixa eu ver aqui no chat. Aqui.
Tá. Vejam lá se estão vendo a minha... Mas vocês estão vendo a apresentação? E agora, vocês estão vendo? É que assim, quando eu saio para cá para ver as mensagens, está aparecendo funções do tecido cartilaginoso. Tá, deixa eu voltar aqui e vocês me passam feedback, tá? Pode mandar por mensagem mesmo, que às vezes eu estou pensando que... E agora? Estão vendo a traqueia aí? O anel traqueal, na realidade? E o brônquio? Deixa eu colocar aqui na energia aqui, que já o Júnior aqui está começando a pifar. E aí, estão conseguindo enxergar? Vamos ver. Ah, sim. Maravilha, então. Menos mal. Os equipamentos resolveram falhar agora. Beleza, então. Então, ali na imagem superior, na tela de vocês, tem o anel traqueal. Tá? Aquela parte azulada ali, claro, está num aumento muito... Então, está num aumento pequeno. Está bem pequeno o aumento, na realidade. Aquela parte em azul ali é a placa de cartilagem. Tá? Então, é a placa de cartilagem, uma cartilagem alina, que é o anel traqueal. O pessoal acaba se enganando que o anel traqueal ele é completo. Na realidade, tem o quê? Uma pequena porção, que vocês estão vendo em rosa ali. Aquela pequena porção em rosa, na realidade, é o músculo traqueal. Tá? Era isso que eu estava passando ali para vocês antes. Certo? Então, o músculo traqueal. O que mais? Tá? A parte que está forrando internamente é tecido epitelial, né? O epitélio pseudoestratificado ciliado, com células caliciformes. Embaixo tem alguns agrupamentos ali, são glândulas serosas. Né? E na imagem inferior direita, vocês verem um brônquio. Tá? Esse brônquio, ele tem o quê? Tem essas placas de cartilagem ali, e essas placas de cartilagem também mantêm ele aberto. Não possibilita que ele se colapse, né? Então, o brônquio ali, ele tem essas placas de cartilagem, é uma cartilagem alina também. Certo? Nas outras imagens, você chegar a ver, qualquer coisa vocês dão grito, tá, gente? A cartilagem fibrosa, onde que a gente vai encontrar? Aqui, cartilagem fibrosa, o representante é a cartilagem ungueal, lá do cavalo, né, do terceiro dígito. Tem essa resistência, então as células elas estão alinhadas em fila. Pode observar lá as filas, como elas estão alinhadas. É uma cartilagem com maior resistência. Mais sobre cartilagem fibrosa, aqui tem o exemplo de uma hérnia de disco, né? No momento que ele acaba se herniando, quem hernia é a cartilagem. Né? Então, a cartilagem ela acaba se herniando e comprimindo aí um plexo nervoso, né? Raiz de nervos, que emerge ali dos forames intervertebrais. Então, ela pressiona ali, aí por isso que gera dor. A foto do meio ali é a cartilagem que forra a epífise, dentro das articulações dos ossos longos, e a metafisiária, que nós vamos se dedicar um pouquinho mais. Bom, aqui é a placa de crescimento dos ossos longos. Automaticamente, quando a gente fala em crescimento dos ossos longos, a gente precisa de algumas referências. Professor, até qual a idade que nós atribuímos de crescimento para um animal? Claro, depende muito da espécie, obviamente, mas, por exemplo, equinos e bovinos, a gente já considera um equino e um bovino adulto
a partir dos 4 anos de idade. Então, de uma forma generalizada, é isso. A partir de 4 anos de idade, ele já é adulto. Se ele já é adulto, significa dizer o quê? Que o que teve para crescimento dos ossos longos em altura já foi o suficiente. Lógico, né? Vamos fazer uma boa ponderação, afinal, há diferença entre indivíduos. O que eu estou passando aqui para vocês é uma média, tá bem? Mas, geralmente, das espécies que nós trabalhamos aí, 4 anos, até 4 anos, raças de bovinos, raças de equinos, a partir de 4 anos já é adulto. Ou seja, automaticamente eu já consigo perceber o quê? Não vai ter mais a placa metafisiária, que é uma cartilagem responsável aí pelo crescimento desses ossos longos. Eu já vou explicar como que isso acontece, tá bem? Aqui nós temos o caso de... Isso aqui é um cavalo, né? Deixa eu ver se é cavalo mesmo. Aqui tem uma fíbula, não, isso aqui é um cachorro. Uma fíbula muito longa. Então, aqui a parte do fêmur com a fíbula, que é aquele osso mais fino, tá? De um cachorro. Se vocês repararem, embaixo tem um outro osso, né? E provavelmente vai ser aliás, a tíbia e a fíbula, né? Vai ser o quê? Vai ser os metatarso ou metacarpo. Tá? Ali tem o quê? Tem a cartilagem, tem a articulação, né? Nesse caso, articulação... o tarso, né? Os ossos do tarso. Tibiotársica, né? Articulação tibiotársica ali, tem a fíbula também. Eu digo que é de um cachorro, é de um carnívoro, porque tem a fíbula comprida. No caso dos animais de grande porte e também no próprio suíno, a fíbula ela é pequena, não chega até a epífise distal. Mas o que eu quero dizer ali para vocês é o seguinte: então tem a articulação entre o tarso e a tíbia, né? Tarso metatársico é o nome daquela articulação ali. Tem a da fíbula também. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é acima da articulação. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar um geopad. Não, não é isso aqui. Estão vendo a imagem aí? Enfim, não deu para me fazer para vocês ali onde que é. Não sei onde que encontra esses recursos aqui. Mas, enfim, tem um tipo de uma falha ali. Tem um espaço acima da cartilagem, um espaço acima da cartilagem. Então, tem uma primeira falha, que é a articulação tibiotársica, tá? Tibiotársica, por exemplo, tibiotársica, fíbula. Tibiotársica, e tem um outro espaço transversal ali. Aquilo ali é um sinal de placa metafisiária. Claro, aí é uma imagem de raio-x, né? Então, a radiolucência de uma cartilagem, ou seja, a textura da cartilagem é bem menor, porque é um tecido menos denso do que o osso. E bem naquela porção ali é a cartilagem metafisiária. Ela está localizada bem ali. Tá? Até tem situações assim, cavalos, fraturas de placa metafisiária nessa região aí. Fraturas mesmo, quebra aí. Bicho novo, né? Tá em crescimento ainda, tá? Então, fraturas de Salpenhaz, alguma coisa assim. Bom, agora apareceu a placa metafisiária. Era ali que eu queria mostrar para vocês. Ali está o sinal da placa metafisiária. Por causa da densidade do tecido, né? Então, quanto mais denso, mais branco fica no raio-x, um raio-x digital, isso aí, e o osso. E no caso da cartilagem, como ela é menos densa, então fica só uma linha ali. Então, assim, aquilo que eu comentei para vocês. E como que acontece aí a multiplicação dessa cartilagem? Eu tenho uma outra foto bem legal aqui. Opa, deixa eu ver se eu tenho. Eu pensava que tinha. Perdoe-me, eu pensava que tinha. Mas parece que eu tenho uma imagem aqui boa. Que eu já apresentei para vocês. Para aí. Aqui do feto.
Tá vendo aquela imagem abaixo do feto ali? Tem o fetinho ali em cima e embaixo dela. Então, como que acontece o crescimento desses ossos longos? Bom, primeiramente, tudo isso depende do hormônio do crescimento. Né? O hormônio do crescimento, ele acelera o processo de multiplicação celular. Nesse caso, da cartilagem, né? Então, da própria cartilagem que vai acelerar esse processo de crescimento. O que vai acontecer aí? Bom, quando o indivíduo ele é bem novinho, né, bem jovem, recém-nascido, a taxa de multiplicação, ou seja, o quanto que essa cartilagem cresce, é muito rápida. Ela cresce muito rapidamente. E à medida que vai avançando a idade, lá próximo dos 4 anos, a sua taxa de multiplicação celular ela reduz substancialmente. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Porque quando acontece a multiplicação da cartilagem, atrás, é o que está mostrando naquelas porções mais branquiçadas ali, vem o quê? A mineralização óssea. Ou seja, a deposição de hidroxapatita, de cálcio, a deposição de fósforo e de magnésio. Tá bem? Então, só que essa deposição ela tem uma velocidade constante, independente da idade. Tá? Agora, o crescimento, ou melhor, a multiplicação e o crescimento da cartilagem, ele é muito rápida no início. Aí vai crescendo, depois vai reduzindo essa taxa de crescimento, só vai reduzindo, até que chega um momento, lá próximo dos 4 anos, que o material fibroso já depositou por completo. Desculpa, o material mineral se depositou por completo. Quando isso acontece, o osso fica, não tem mais cartilagem metafisiária. Tá? Até fazendo exames de raio-x, que nem eu mostrei ali na imagem, você consegue perceber aí a cartilagem metafisiária aí nesse caso. Tá? Então, professor, quanto mais novinho, então, esse espaçamento ali seria maior? Sim, é a tendência que mais visível num indivíduo novo do que no indivíduo mais velho, né? Ou seja, próximo dos 4 anos, porque depois de 4 anos, você já não vai mais observar essa placa metafisiária aí. E isso é muito importante, porque, por exemplo, em cavalos tem algumas provas morfológicas, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o crioulo, que é o mais típico deles, que leva isso muito a sério. É o quê? Por vezes, o proprietário está lá, né? A altura de um cavalo crioulo é 1 metro, e a fêmea ela tem que ter, no mínimo, 1,38 m. Se ela tiver, lá no momento, lá por volta dos seus 3 anos, 1,36 m, 1,37 m, ela acaba não sendo registrada. Por mais que ela seja uma fêmea pura, mas por ela não apresentar essa característica desejável dentro da raça, ela não é indicada para a reprodução, porque isso já é um sinal de alerta que provavelmente essa égua acabe nascendo animais baixos. E aí os animais baixos, muito pregados no chão, ou seja, muito próximo do chão, por mais que eles sejam muito habilidosos em espaçamentos curtos, mas quando, por exemplo, tem provas na própria competição do cavalo crioulo, que é o freio de ouro, que carece de uma grande explosão, ou seja, pernas mais compridas, porque senão já não alcança o boi, então fica devendo. Tá? Então, é 1,38 m. E por vezes vocês podem ser chamados para fazer o quê? Para prestar consultorias lá. E, será que essa minha égua vai crescer? Mas a linhagem tal do cavalo X, ele é mais demorado mesmo, né? Então tem algumas situações como essas. Mas caso você se deparar com um animal lá de 4 anos, dificilmente vai crescer mais. Tá? Dificilmente vai acabar crescendo mais. E aí, é claro, vem a tua dica. Olha, nessa idade, tu não vai dizer assim que não vai crescer. Jamais utilize essa palavra. Primeiro, você está trabalhando com biologia. Tu vai dizer o seguinte, dificilmente cresça. Tá? Por quê? Não, já é um adulto, né? Então, existem diferenças individuais, mas cresce até 4 anos. Pode acontecer de ir para 4,5, até mesmo 5 anos. Mas, mesmo assim, a taxa de crescimento ela é muito pequena.
Aí você acaba não resenhando a petiça. Tá? A gente diz petiço, né? Petiça, por causa desse pequeno tamanho. Bom, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Não sei se estou aberto a dúvidas, opiniões, sugestões, alguma colocação. Alguma dúvida, alguma colocação? E aí, então, estão assistindo ou não? Então, vou deixar o Teams ligado lá. Ah, tem gente assistindo aí, ó. Então, beleza, então. Tá. Vamos ver a Ana respondendo. Tá bem, então. Andressa, ela não tem nenhuma dúvida, então. Pessoal, é bem tranquilo, tá? Não tem muita coisa, a Larissa também. É bem tranquilo mesmo, não tem muita coisa a ser anexada. Claro, é importantíssimo, sim, nós temos essa noção. Até mesmo na preparação de suplementos envolvendo cartilagem, já falei para vocês alguns exemplos, a gente tem que conhecer elas. Então, quando você desenvolve um suplemento aí rico em glicosaminoglicana, em ácido hialurônico, em colágeno, alguma coisa assim que propicia a produção de colágeno, você tem que conhecer a qual estrutura você vai trabalhar aí, né? Vai processar. Seja aí para, por exemplo, prevenção de lesões, né? De processos degenerativos em animais atleta, tá bem? Então, tudo isso é muito importante aí desse processo, tá? Então, a gente tem que saber de onde que vem as coisas, né? Você já sabe já a constituição da matriz extracelular, então tu já consegue já ter uma noção. Lógico, o próximo passo não é só colocar uma glicosaminoglicana em que lá vai dar certo, né? Não é bem assim. Tem formas de apresentação dessa molécula, às vezes não é absorvível pelo animal, de repente teria que ser injetável, não pela via oral. Geralmente são injetáveis, né? São administrados de forma injetável no músculo ou endovenoso, né? Pela veia. Então, formas de apresentação, como é que o organismo ele consegue absorver essa molécula, o que pode comprometer na absorção. Então, tudo isso, lógico, são os passos seguintes aí que é de vital importância para que vocês tenham a noção. Tá bem? Então, agora eu deixo aberto para o período assíncrono. Eu ainda não fiz lá o tópico, mas já vou fazer isso agora. Com relação à gravação, eu vou ver como é que vai cair aqui. Provavelmente vou fazer o download lá do chat. Tá? Eu estou com o meu computador aqui enguiçado mesmo, tem que levar no concerto. Mas, de qualquer forma, eu vou... na medida do possível, vou inserir lá para vocês. Tá bem? Então, isso é muito importante. Quero ver se já faço isso agora. Vou tentar fazer aqui, mas ele está muito lento. Agora eu desliguei mesmo, botei para ver se ele melhorava, né? Mas eu vou ter que levar no concerto, porque isso aí eu acho que estava ao meu alcance eu fiz. Tá bem, pessoal? Então, qualquer dúvida, sintam-se à vontade. Eu vou construir lá pelo meu celular mesmo o ícone para que lá para a colocação lá dos relatórios e já vão se preparando. Deixa eu dar uma consultada aqui para quando ele ligou. Deixa eu entrar aqui na parte de plano de ensino que eu mostrei para vocês. Bom, agora tá uma bala. Mas igual, eu vou lá. Já começou a ferver. Deixa eu entrar aqui só para mim passar o feedback para vocês da prova. Eu acho que é... caramba, não é essa aqui. Tá lento. Peraí. Essa parte ele tá funcionando bem. Aqui. Isto aí. Deixa eu ver aqui.
Só um instante aqui, só para confirmar com vocês, mas eu acho que é quase certo que é na semana que vem. Qual que é a dica aí? Então, só para lembrar para vocês. Que está abrindo. Deixa eu ver aqui, só para nós certificar aqui. Ó, realmente é para a semana que vem. Deixa eu ver aqui. Para a semana que vem a nossa avaliação mesmo. Tá? Então, já lembrando a vocês, como que a gente usa Proceder? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar uma lista de exercícios para estudar e para focar um pouquinho mais os estudos, né? Então, eu posso desenvolver uma lista de exercícios e 30 minutos antes da ocorrência da liberação da prova, a gente faz o debate, a gente tira dúvidas, né? Ou até mesmo de outras dúvidas paralelas. Então, mais do que nunca, vocês têm uma excelente fonte aí de estudos, que são os relatórios, os próprios relatórios aí. Então, você pode chegar lá e consultar os relatórios, né? Para estudo. Então, essa que é a vantagem do relatório. E se vocês quiserem, então eu vou deixar aberto isso. Vocês querem ou não uma lista de exercícios? E aí, vocês querem ou não uma lista de exercícios? Tá, o Marino confirmou aqui. Não me esqueci, Marino, tem que te dar o link, tá? Exatamente. Eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês. Vou disponibilizar uma lista de exercícios. Deixa eu fechar aqui. E aí a gente, nos 30 primeiros minutos, a gente discute essa lista de exercícios, tira dúvidas, e no nosso caso seria a partir das 8h30, 8h40 eu liberaria para a prova. Tá? Então a prova vai até às 11h40. Então tem um tempo lá para que vocês entrem para fazer essa prova. Eu procuro não disponibilizar com que vocês voltem à questão. Não sei se vocês já fizeram alguma prova, mas se ainda não fizeram, né, então, geralmente eu procuro deixar ela de forma que você não... Tipo, vai aparecendo as questões na sequência aí no Moodle para vocês, e aí, nesse caso, vocês vão respondendo e não tem como voltar. Vou deixar para responder essa questão em outro momento. Não, eu já vou dizer já para vocês que não volta, tá? Ela é sequencial. Recebeu aquela sequência, se tu passar, tu não consegue mais fazer a resposta daquela, tá bem? Então, ela é sequencial, a configuração lá para fazer a prova. Não tem como você voltar para aquela alternativa para responder depois. Tá bem? Mais alguma dúvida? Qualquer coisa, se vocês quiserem fazer aí o rápido... Então, Josué, na realidade, eu não sei se vocês já fizeram essas provas, mas o que acontece? Sim, quando você termina de responder, ele já vai pedir lá para enviar, entendeu? Aí você envia, tá bem? Então, isso é feito tudo pelo Moodle. É como se fosse uma lista de exercícios para vocês. Chega lá, vocês vão fazendo, né? Vocês vão respondendo, vai estar lá o tópico. Que nem vocês acessam o tópico lá da disciplina, você acessa lá o tópico da disciplina, por exemplo, lá no tópico, tu clica lá, avaliação, vai estar avaliação, estarão todas as informações ali para a realização dessa avaliação, o prazo, caso tiver problemas de conexão com a internet, o que é que deve fazer e tal, né? Tudo isso vai estar lá também disposto. Para que eu vou mostrar para vocês. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Não sei se vocês vão ver minha tela. Deixa eu ver. Eu não sei se vocês vão ver minha tela aí. Estão vendo minha tela? Opa, acessei o
o custo errado. Não, não vai dar. Beleza. Não deu certo. Tá. Beleza. Não deu certo. Tá. Não deu certo. Acabou não dando certo. Mas, enfim, tu entra lá no Moodle, vai estar o tópico específico, primeira avaliação de histologia 1. Abaixo, as informações para a realização delas, tá bem? E vai ter o ícone que tu vai clicar. Tu clica lá, avaliação, tá, pá. Tu entra direto nas questões e começa a responder. Tá bem? E eu vou acompanhando vocês em tempo real. Como é que vão respondendo, como é que vão fazendo. Se por acaso tiver alguma dúvida, a gente dá um jeito. Ou se tiver algum problema de configuração, a gente organiza. Tá bem? Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu ver uma coisa aqui. Share vídeo, share screen, share PowerPoint. O que é esse share screen aqui, meu Deus? Talvez não, o José. Ah, tá. Desculpa. Realmente não tinha entendido, tá? Realmente não havia entendido. Então, assim, ó, não precisa entregar. Eu não vou cobrar a lista de exercícios. A única coisa que eu vou pedir é, baseado nela, vocês respondam. Se tiver alguma dúvida, a gente chega aqui e corrige, tá bem? Nos 30 primeiros minutos. É a única coisa que eu vou pedir, tá bem? Eu tinha entendido outra coisa, tá? Então, logo mais já disponibilizo essa lista de exercícios. Vou dar um jeito nesse computador aqui. Ainda que agora está fumegando ali, né? Mas daqui a pouco ele vai travar de novo, então vou levar. Tá certo? Então, qualquer dúvida, já vou disponibilizar lá o link lá para entrega do exercício, tá? Qualquer dúvida, sinta-se à vontade, manda uma mensagem pelo WhatsApp aí, certo? E aí a gente já vai conversando. Para acessar a essa gravação, né, eu vou demorar um pouquinho por causa do meu computador, tem que mandar arrumar. O que eu vou pedir para vocês? Vocês entram lá no próprio chat, vai estar lá a gravação. Então, tu pode fazer, já faz o download no computador de vocês, é bem rápido. É muito mais rápido que, por exemplo, você fazer aqui, eu baixar no meu computador, depois mandar para o YouTube, e aí vocês terem o acesso, tá bem? Então, é uma forma de vocês rapidamente já ter o acesso. Bom, pessoal, então, um grande abraço. Espero que as dúvidas foram suplantadas. E fique com Deus e vamos conversando.